Oi, queridos! O vídeo hoje é para falar sobre um momento que acontece para a maioria das pessoas, que é quando a vida perde o sentido. A vida não é que ela em si perde o sentido, mas coisas que costumavam ser muito importantes pra gente, de repente a gente percebe que não fazem mais sentido na nossa vida. Então, às vezes, o trabalho que você achava que era muito importante para sua vida, ele de repente não faz mais sentido na sua cabeça, ou a busca pelo concurso, por exemplo, de repente não faz mais sentido na sua cabeça, ou você há muito tempo trabalhava em uma profissão e de repente isso não te preenche mais. E esse momento que a gente constata que aquilo não nos preenche mais, aquela busca não faz mais sentido para dentro da gente, e a gente percebe que não é mais esse o nosso caminho, muitas vezes é nesse momento que algumas pessoas se desesperam, porque elas se enraizam tão fortemente naquele trabalho, na busca por aquele objetivo, que quando elas se percebem não querendo mais aquilo, elas se sentem sem chão, porque elas basearam a vida delas, elas ancoraram a vida delas somente naquilo. Então é um momento desafiador, claro, e que requer assim um olhar muito amoroso com a gente mesmo para entender este momento, porque às vezes a gente reluta para não ficar nesse vazio do sem sentido, porque ele é um vazio doloroso, o vazio a maioria das vezes não é confortável. Então é comum que a gente busque não sentir esse vazio. A gente vê quantas pessoas se mantêm em relacionamentos que não fazem mais sentido para aquela pessoa, mas elas permanecem exatamente a fim de evitar esse vazio emocional. Então, quando a gente percebe que na nossa vida, aquilo que a gente tanto almejava, aquele trabalho, aquele objetivo, não faz mais sentido, às vezes a gente evita de partir para o próximo passo com medo de enfrentar esse vazio. Quando a gente fica estagnado nisso, de ficar com medo de enfrentar esse vazio na verdade ele só cresce, ele não deixa de existir. A gente fica, como é o ditado, tampando o sol com a peneira. Então esse vazio não deixa de existir, e quanto mais eu tento empurrar ele para dentro, mais ele cresce dentro de mim. Porque imagine você ir todos os dias fazer algo que você não gosta mais, que não faz mais sentido para você, não é aquilo que te conecta, não é aquilo que você ama. Então, e todos os dias você vai sentir isso, todos os dias e cada vez mais vai chegar um momento que a sua alma vai falar, chega, não dá mais. Você pode esperar chegar esse momento, né, do chega da alma, de falar não dá mais, que talvez seja um momento que a gente chama assim de crise, né? Ou você, nesses sintomas que você vai percebendo esse vazio que está aflorando em você, você buscar interiormente entender o que esse vazio quer trazer para você. Então, meditar sobre esse assunto, sentar sem julgamentos com você mesma, de por que eu não gosto mais disso, não faz mais sentido para mim. E buscar dentro de você um conforto neste desconforto. Que essas transições assim mais substanciosas na nossa vida, elas geralmente são um pouco desconfortáveis mesmo, muitas vezes dolorosas, mas a gente tem que enfrentar de um jeito ou de outro, faz parte do nosso processo evolutivo, do nosso crescimento. Então, aceitar esse vazio, esse momento de transformação, esse meio tempo até entre você não gosto mais disso que estou fazendo, e esse meio tempo é esse caminhar até, uau, encontrei algo que eu realmente amo novamente. Então, esse período de tempo é onde a gente sente esse vazio de não sei o que eu estou fazendo na minha vida, não estou entendendo nada, e tá tudo bem. Acolher esse momento dentro de você e com fé de que, fé e sabendo, né, que vai chegar essa outra parte aqui, onde você vai descobrir as coisas que você gosta neste momento, que fazem sentido para sua alma neste momento. Então esse meio tempo é o momento de você se descobrir novamente,
É o momento de você entender novamente de uma forma mais profunda quem é você, o que faz sentido para você, como é que você vai atingir esses objetivos que agora fazem sentido para você e também olhar para esse passado de busca, esse passado de todo esse trabalho que você fez, tudo isso que você planejou, que você almejava, olhar com amorosidade e entender que foi um ciclo que se fechou. E você não precisa cumprir as suas metas do concurso, de estar num trabalho, uma multinacional que te pague 20 mil reais por mês, porque agora não faz mais sentido para você. Você está numa nova versão sua. Então, você não precisa mais cumprir essas metas aqui que não fazem mais sentido para você. Talvez cumpri-las só vai te trazer dor, desconforto, porque não é isso mais o que sua alma busca para você. Talvez todo esse caminho que você fez para chegar aqui, ele fosse só uma parte do caminho que você tem para chegar até esse outro ponto aqui. Então não faz sentido você ficar ainda presa nesses antigos padrões. Então, olhar com amorosidade, com gratidão por todo o caminho que você percorreu, fechar o ciclo e entender que você está numa nova fase da sua vida. E é uma fase assim de se aprofundar em você mesma, se conhecer novamente, porque nós mudamos muitas vezes na nossa vida, né? A gente apura virtudes, vai conhecendo outras camadas ali da nossa personalidade, buscando novos entendimentos, confrontando novas sombras e buscando outras coisas, entendendo padrões da nossa vida. E aproveitar esse momento para você se autoconhecer novamente, por mais doloroso que seja muitas vezes. Aproveitar esse momento com você mesma. Uma analogia que eu gosto muito desse momento é aquele momento assim, pra mim pessoalmente, quando a lagosta ela sai da casca dela para criar uma nova. Então assim, se ela permanecer na casca dela antiga, aquela casca tá apertada já, não serve mais para ela. Então, para ela conquistar uma nova, para a casca nova poder ser construída ao redor do corpo dela, ela precisa desse período de vulnerabilidade, onde ela sai da casca antiga e ela fica lá, com aquela carne mole dela exposta, fácil para predadores e todas essas coisas. Mas ela conhece o processo, ela sabe que ela vai chegar aqui, que a casca dela vai se regenerar e que tá tudo bem, que faz parte do processo dela. Então, nesse momento de vulnerabilidade, ela busca um recolhimento. E isso é muito importante pra gente, porque muitas vezes a gente não se permite esse período de recolhimento. A gente acha que tem que estar sempre produzindo, tem que estar sempre maravilhosa, tem que estar sempre tudo bem. E várias vezes não tá tudo bem, e tudo bem isso daí também. Então, aceitar esse momento da vulnerabilidade, saber identificar isso em você mesma e ter a certeza absoluta que a sua casca nova vai chegar. Ela vai ser maravilhosa, ela vai ficar perfeita pra você, porque a outra estava muito apertada já, não te cabia. E essa nova, ela se encaixa perfeitamente para a sua nova versão, uma versão maior, sua versão expandida. E enquanto você viver nessa fisicalidade, alguns momentos da sua vida você vai ter que abandonar essa casca antiga, porque uma hora ela vai estar aqui e ela já não vai servir mais. Você vai ter esse período de vulnerabilidade até você encontrar a sua nova versão. Então, queridos e queridas, o meu vídeo de hoje é para você que está se sentindo perdido e saber entender que esse momento de vulnerabilidade ele que vai te fortalecer. Então, aproveite, medite e se encontre.